Pai de amor, nós precisamos da revelação do Teu Santo Espírito. Dá-me palavras, ó Deus, naturais que representem verdades espirituais. Que o Teu Santo Espírito possa usar essas palavras para produzir mudanças, revelação, transformação e frutos para o Teu reino, ó Deus. Dá, Senhor, a todos aqueles que estão aqui um coração aberto para ouvir a Tua palavra, dispostos a avançar, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu te falar algo. Nós temos uma conferência dessa uma vez por ano. Então o nosso objetivo não é estar aqui para passear, andar e tudo, mas aproveitar cada momento daquele que Deus tem nos dado. Então nós optamos por ter um intervalo maior, e a parte da manhã, depois um pedaço grande da tarde e início da noite, para nós nos envolvermos nisso. Você está parado para ouvir a palavra do Senhor. Então, se tiver uma necessidade extrema, você sai do seu lugar e vai resolvê-la, caso de talvez ir no banheiro. Mas se não, fique quieto, ouça, porque depois tem um intervalo para você ter comunhão, conversar e fazer aquilo que você achar melhor. Eu quero pedir, estou vendo muita gente lá nos estandes agora. Então, o pessoal aí do estande, pessoal do estande, pessoal do estande, pessoal do estande. Não é hora disso. Agora é hora de ouvir a palavra de Deus. Eu quero que o pessoal dos estandes pare. Não é hora de você vender, de fazer nada. Agora é hora de você ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ter momentos para isso. Eu quero também reforçar que o irmão disse aqui, nosso estande ali tem um estande que tem alimentação. Esse estande foi feito pensando em você. Para que você não tenha que sair aqui procurar comida, então colocamos aqui dentro. E a única comida também que podemos nos responsabilizar é aquela ali. Qualquer outra comida que é vendida aí fora é um risco seu. Não tem nenhum contato conosco, não tem nada, pode ser até de algum irmão, mas não veio conversar conosco, nem nada. Então, é a única responsabilidade da pessoa. Aqui dentro não. Tem alguém que tem um mínimo, né, de um padrão, de nós também estamos juntos nisso. Então, se você for comprar alguma coisa de alimento, queria insistir que você compre aqui. Se for, se você trouxe para você, tudo bem. Mas se vai adquirir, passe ali e ali você vai estar um pouco mais seguro. Mas então veja, irmãos, o nosso alvo aqui é esmiuçar a palavra de Deus. Veja, nós passamos 21 dias jejuando e aprendendo sobre a unidade e resolvemos vir para a conferência para consolidar isso, porque queremos subir de patamar. Sabe, de vez em quando eu prego, mas de vez em quando eu falo alguma coisa assim, que está no meu coração, e eu quero ter a liberdade, né? Eu propositadamente dei oportunidade para que todos os nossos pregadores pudessem falar antes, e eu ficar com a última parte, e porque eu queria ouvir o que eles tinham para falar, porque eu quero reiterar aquilo que Deus tem falado conosco para essa igreja nessa cidade. Então não é nenhuma novidade, não é uma pregação, mas o que nós temos aprendido em relação à unidade, isso tem que se tornar uma realidade no nosso meio. Sabe, Jesus foi claro: aquele que ouve a minha palavra, mas não as pratica, é como alguém que constrói a sua casa sobre areia. Não persiste, não continua, não persevera, mas cedo ou mais tarde, para. Você lê a palavra de Deus, você está vendo e vê inúmeras pessoas que eram bênção de Deus, que eram usados por Deus, mas que ficaram pelo caminho. Você conhece pessoas que ficaram pelo caminho, amigos, parentes, colegas, membros que faziam parte da igreja, hoje não fazem mais. Por quê? Ouvem, depois ouvem, e ouvem mais um pouco, e aí quando ele toma a decisão, ele ouve mais, mas não pratica. E o fato de não praticar a palavra de Deus deixa essa pessoa instável. A casa dela é na areia. Eu quero pedir às pessoas que estão andando que parassem. Você tem duas opções: ou você fica sentado aqui ouvindo, ou você pode ficar lá fora andando. Mas aqui dentro não faça isso não, por favor, em nome de Jesus. Então, se tem alguém andando aí, fala para ele: irmão, você está com problema, o posto médico é lá, então vai para lá. Mas se não for, então para.
Eu já falei para os irmãos, vou usar da liberdade, eu sou o pastor da cidade. Não estou pregando mesmo, não, estou me ajustando coisas. Então me dê a liberdade de poder ter liberdade para falar, amém, irmãos? Então veja, até hoje, de todos os assuntos que eu já me deparei na palavra de Deus, tirando o amor de Deus, porque Deus é amor, a coisa mais importante que eu encontrei na palavra de Deus chama-se unidade. E é uma das coisas que mais se prega, mais se fala, mas é a coisa que menos se pratica. E essa, ou esse é um fator, ou essa é a razão de nós termos muitos problemas. Eu não digo nós, videira aqui, porque eu acho que até no nosso meio tem muito mais unidade do que eu tenho visto aí fora. Mas se nós não entendermos, e depois de entendermos não praticarmos, nós nunca vamos cumprir o propósito divino. Nunca. Se não entendermos, não praticarmos a unidade, nunca. E isso me dá assim um temor, uma angústia, quando eu penso em passar por essa terra e não cumprir o propósito divino. Quando eu penso em viver a vida com Deus, ensinar sobre a palavra de Deus e não fazer aquilo que Deus quer que eu faça. É como se eu estivesse brincando de ser crente. É como se eu estivesse como uma criança eterna, nunca amadurece, nunca entende aquilo que Deus quer que eu faça. Então deixa eu relembrar aqui algumas coisas sobre a unidade que nós temos compartilhado nesses dias. O que é unidade? Porque eu e você precisamos entender o que é unidade divina. Então, primeira coisa, não existe unidade sem ser a unidade divina. Eu não sei se é bom um brasileiro falar isso que eu vou falar aqui, mas quando você tem algo que você não tem assim certeza da sua procedência, você fala que aquilo é coisa do Paraguai. Eu acho que isso é ruim, porque eu acho que os paraguaios não tem nada a ver com isso. Isso tem muito mais a ver com o brasileiro que vai lá. Então, é uma coisa falsificada, igual nós falamos de gasolina adulterada. Você olhando, você pensa que é igual, mas você sente a diferença depois. Você põe a gasolina no carro adulterada, depois ela vai dar um problema sério no seu carro. Talvez ela seja mais barata, mas o prejuízo depois é muito grande. Então veja, não existe unidade sem ser divina. O homem não tem essa capacidade, o diabo não tem, não existe ser nenhum no universo que possa produzir unidade. Unidade é algo divino. A única coisa que é impossível de qualquer outro ser fazer sem ser em Deus. E eu e você precisamos entender o que é isso. Primeiro, que é divino. O máximo que eu e você, que o ser humano pode fazer, que o diabo pode fazer, é ter união em cima de alguma coisa que queira fazer. Mas unidade é algo divino. E você leu o material e sabe muito bem disso. Mas isso tem que ficar claro. Somente Deus pode produzir unidade, porque isso é um projeto divino. Então eu e você precisamos entender unidade. O que é isso? Então deixa eu te explicar claramente, pelo menos falando 3 coisas aqui, para definir isso, para depois nós avançarmos para aquilo que eu quero compartilhar com você. Então, primeira coisa, só existe unidade quando eu e você estamos inseridos no projeto de Deus. Fora do projeto de Deus não há unidade. Então veja, para ficar bem resumido, um dia Deus na eternidade, quando não existia nada, Ele resolveu aumentar a sua família.
Só vivia Deus ali na Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, uma unidade perfeita. Deus resolveu expandir isso. Isso que Deus resolveu, esse propósito divino, nós chamamos de um sonho de Deus. Então veja, para que haja unidade, eu e você temos que fazer parte desse sonho de Deus. Qualquer coisa que você sonhe, qualquer coisa que você busque, qualquer coisa que você trabalhe, que não seja o sonho de Deus, significa que você está fora da unidade. Fora. Porque a unidade é divina e é em cima do sonho de Deus. Então o sonho de Deus é o quê? Uma grande família. Então se eu e você estivermos buscando nos céus, na vida cristã, qualquer outra coisa que não seja esse sonho, você não está em unidade com Deus. Pergunta para o seu irmão: o que você está buscando na vida cristã? Pergunta para quem está atrás: e você? O que você busca nos céus? Cutuquem quem está à frente aí, fala: e você, irmão, você está buscando o quê? E aí olha o que acontece. Por que Deus sonhou? Por que Deus pensou? Por que Deus criou esse propósito? Eu e você viemos à existência. Tudo que você vê e o que você não vê, que existe, veio à existência tão somente para esse propósito divino. A Bíblia chama de uma forma figurada esse propósito divino, e eu quero usar mais esse termo no nosso meio. Nós vamos ouvir muito sobre isso, se prepare para isso. A Bíblia chama de a Nova Jerusalém. Se você ler a Bíblia, você vai ver que no final da Bíblia, tudo que tem de Gênesis até lá, é para construir, edificar essa Nova Jerusalém. Tudo foi feito em função dela. Então a Nova Jerusalém é o sonho de Deus. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então não tem muito jeito de definir claramente, com detalhes, o que é a Nova Jerusalém. A única coisa que eu e você precisamos entender é que esse é o sonho de Deus. E essa Nova Jerusalém, Deus está edificando, Deus está construindo. E Ele me chama, Ele te chama para fazer parte dessa construção. Você não foi salvo para qualquer outra coisa que não seja fazer parte disso. Porque eu e você ajudamos, colaboramos a edificar, mas ao mesmo tempo somos o material da edificação. O que vai ser isso eu nem imagino. O que a Bíblia diz que ninguém pode imaginar, porque é algo esplendoroso, porque é o sonho de Deus. Então veja, sabe, não importa muito como você veio para a casa de Deus. Às vezes você vem correndo atrás de uma cura, de uma libertação, de um sonho seu, de ter um filho, de casar, de restaurar um casamento, de ter um negócio, de prosperar, ter uma empresa, ter uma carreira profissional legal, coisas que você não tinha no mundo. Não tem problema você ter vindo assim. Mas tem muito problema depois que você conhece o sonho de Deus, permanecer assim. Aí é que mora o problema. Não é você não ter conhecimento disso, é depois de ter conhecimento disso, continuar vivendo assim. Esse é o problema. Então unidade só é possível quando eu e você nos tornamos um com Deus no seu sonho. Sem isso não existe unidade. Você pode falar que você está vivendo de qualquer forma, menos em unidade com Deus. Porque não é só isso, mas começa aí. Para ter unidade, eu e você temos que sonhar o sonho de Deus. Pergunta para o seu irmão: você está sonhando o quê? Sabe, irmãos, quando você está envolvido nesse sonho, Jesus deixou claro: concentre-se nesse sonho, invista a sua vida nesse sonho, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Então veja bem, ontem muitas pessoas me deram os parabéns pela ordenação do meu filho. Muitos falaram: puxa pastor, deve ser algo assim tremendo. Eu falei: lógico, muito, é muito mesmo, você não tem ideia. Espero que você passe por uma experiência assim para você entender. Sabe, eu esperei isso, é lógico que eu esperei. Só que eu vou te falar uma coisa, por favor, entenda bem o que eu vou te falar. Eu tenho um sonho maior do que esse. Esse é só uma consequência do meu sonho maior. Se os meus filhos não quisessem ser pastores, eu talvez iria para o céu assim com a frustração no coração. Principalmente quando Deus me falou que eles serão pastores, porque significa que eles fizeram uma escolha errada. No entanto, eu não trabalho para isso. Isso Deus me deu como presente. Isso Deus me deu para suprir, para me dar um prazer enquanto eu estou vivendo aqui. Mas não é esse o meu alvo de vida, porque se fosse eu podia morrer agora. Mas eu ainda não posso, porque ainda não terminou o meu sonho. Eu sinto que ainda tem muita coisa para que eu faça, para que o sonho de Deus se estabeleça na parte que tem a ver comigo. Eu tinha um desejo muito grande de ter filhos, e os tive. Depois tive um desejo muito grande que eles se casassem, eles casaram. Depois tinha um desejo de ter netos, já tenho 2. Mas eu não vivo para isso. Existe um sonho de Deus, e eu estou envolvido nele. Essas coisas Deus vai me dando de presente, porque Ele conhece o meu coração, sabe dos desejos, daquilo que vai me dar prazer. E Deus sempre me supre nisso, desde quando eu entreguei minha vida para o Senhor. Nada. Só que eu não jejuo, eu não foco, não ponho todo o meu investimento nisso. Existe um sonho do Senhor, que eu entrei nele, que eu abracei ele. E como eu gostaria que cada pessoa que está me ouvindo aqui fizesse a mesma coisa. Então veja, unidade só é unidade quando você pode abrir a sua boca e falar: eu estou trabalhando, investindo no sonho de Deus. Não no meu, no de Deus. Porque Jesus disse que Deus trabalha até agora, e Jesus trabalhava também. Deus está trabalhando em quê? No sonho dele, em edificar a nova Jerusalém. Eu quero te falar que tudo que existe é em função disso. Deus sonhou, Deus criou o homem, Jesus morreu na cruz para que esse sonho viesse à existência. O Espírito Santo foi derramado para que esse sonho fosse possível. A palavra de Deus foi escrita para dar rumo e direção a como conquistar esse sonho. A igreja foi criada para isso. A igreja só surgiu por causa do sonho de Deus. Então, se eu e você queremos andar em unidade com Deus, nós temos que passar a régua nas nossas vidas de qualquer outro sonho que não seja esse. Mas pastor, quer dizer que Deus nunca vai me satisfazer nada? É lógico que vai. Eu sou um testemunho disso, já dei testemunho aqui. Acabei de falar da minha própria família. No entanto, não estou vivendo em função disso, mas estou recebendo isso. Por quê? Nós servimos um Deus amoroso, um Deus que sabe dar galardão para aqueles que o buscam, um Deus que protege, que guarda e que está atento às suas necessidades, aos seus desejos. Mas, para que isso aconteça, em primeiro lugar, você deve estar trabalhando em função do sonho de Deus. Então veja, nós estamos falando muito de unidade, mas eu tenho uma preocupação grande. O que nós estamos edificando nessa cidade? O que nós vamos edificar na Europa? O que estamos edificando na África, nos Estados Unidos e no resto desse país?
É o sonho de Deus ou sonho de homens? O pastor Marcelo falou aqui, antes de eu estar compartilhando, várias coisas sobre essa questão de você idealizar pessoas ou buscar pessoas, que é um sonho seu. E aí o que acontece? Isso acaba sempre mal. Agora, o dia que você entende o sonho de Deus, você não busca pessoas, você já achou a pessoa, Jesus. E o restante é consequência. Não importa quem seja, Deus colocou na sua vida, isso é bem-vindo, mesmo que seja para pisar no seu calo. Eu sempre que falo isso, fico pensando na minha esposa. Coitada da minha esposa, se ela tinha antes de casar, idealizado o marido. Aí Deus chega comigo na vida dela. Misericórdia. Ela... Oh Deus. Mas eu olho para minha esposa e vejo que ela está completamente envolvida no sonho de Deus. Senão ela tinha já... Bom, vocês sabem, desistido. Então a unidade começa no sonho de Deus. Pergunta para o seu irmão: você quer andar em unidade com Deus? Pergunta para ele: você quer? Quem aqui quer andar em unidade com Deus? Dá um glória a Deus bem forte. Fique sua mão levantada, quem quer? Vira para alguém que está com a mão levantada e fala: então entre rapidamente no sonho de Deus. Agora veja bem, tem muitas pessoas que acham que só porque você entrou no sonho de Deus, você está em unidade com Deus. Não está. Isso é só o primeiro passo. Existe mais outro. Quando Deus decidiu ter uma grande família, não é qualquer família. Nós conhecemos muitas famílias desajustadas completamente. Às vezes a sua mesmo, às vezes a minha mesmo é desajustada. Mas essa não é o padrão da família de Deus, não é. Deus resolveu, Deus sonhou em criar uma família no padrão de Deus. E o padrão de Deus tem nome: Jesus. Então veja, o sonho de Deus tem um modus operandi de Deus, tem uma forma dele ser edificado. O sonho de Deus precisa ser conquistado com os pensamentos de Deus, que são os paradigmas de Deus, que é a escala de valor de Deus, que são as ênfases de Deus. Eu não posso de forma alguma querer tomar posse do sonho de Deus à minha maneira. Não vai conseguir nunca. Porque se conquistar não é o sonho de Deus. Eu conheço muitas igrejas que são grandes, elas avançam, conquistam, mas está longe do padrão de Deus. Jesus foi claríssimo nisso. Jesus disse: naquele dia muitos vão dizer que investiram no meu sonho, e eu vou falar para eles: afastai-vos de mim, que eu não te conheço. Por quê? Porque avançaram sobre o sonho de Deus, fazendo da forma como ele achava que tinha que fazer. Não é assim. Eu e você não temos o direito de construir, de edificar a casa de Deus da forma como eu quero ou como você quer. Não, tem padrão. Então veja, a unidade começa no sonho e continua no modo como eu edifico a casa de Deus. E é por isso que eu vejo muitas pessoas sendo fracassadas. É fracassado no casamento, é fracassado nos negócios, é fracassado na saúde, é fracassado com a família, com os filhos, é fracassado nos relacionamentos de uma forma geral, é fracassado na carreira profissional. Por quê?
quer desenvolver essas coisas à sua maneira. Não vai, não vai, não vai. Não com a bênção de Deus. E sem a bênção de Deus não dá para fazer nada. Não para mim, nem não para você. Então existe um modus operandi. E Deus não abre mão disso. Escuta o que eu estou te falando. Deus não abre mão disso. Paulo disse assim, que o controle de qualidade desse sonho de Deus pertence a Deus. E sabe como é a forma que Deus faz esse controle de qualidade? Não é conversando com você, é fazendo um teste e perguntas, não. Deus manda fogo. Manda fogo. Manda fogo no que você está construindo. Você pegou uma parte da casa de Deus, está construindo, e Deus manda fogo. A Bíblia diz que se o fogo queimar o que você está fazendo, significa que você dançou. Mas se o fogo passar e purificar e ficar melhor, significa que você então está fazendo a coisa correta. Então olha, Deus te desafia a ser parte da sua família, da família dele, mas para viver como ele vive. E olha que eu não estou aqui falando de salvação, porque salvação é uma questão de crer, de fé. Você crê em Jesus, você é salvo. Esquece esse negócio de inferno, porque na verdade tudo que Deus está fazendo não é para te livrar do inferno. Você foi livre do inferno por uma consequência. Deus não tinha alvo de te tirar do inferno. Deus tinha alvo de construir a família dele. Para construir a família dele, ele teve que tirar você do inferno. Então isso é uma consequência. Mas o que Deus diz? Se você, se eu abraçarmos o sonho dele e construirmos como ele constrói, Deus diz que vai te dar galardão. Mas a Bíblia também fala que se você entrar no sonho de Deus para construir o que ele está construindo e não construir do jeito que ele constrói, você vai sofrer dano. Então não tem meio termo. Ou eu tenho dano, ou eu tenho galardão. Galardão é quando eu entro no sonho de Deus e construo como Deus constrói. Dano é quando eu entro no sonho de Deus e não construo como ele constrói. Olha, pastor, então eu vou para o inferno aí? Não, você vai ser salvo, mas vai ter dano. Como que é isso? Não sei. A Bíblia não diz, só fala que é dano. Se fala que é dano, não entra nisso não. A opção é, faça como Deus faz, que você tem galardão. Então unidade é quando você toma posse do sonho de Deus e da forma, do como Deus trabalha. Quantos aqui querem o sonho de Deus? Agora, quantos querem construir, trabalhar e edificar esse sonho de Deus à maneira de Deus? Dá um glória a Deus. Você está se comprometendo muito hoje. Agora veja, unidade não para aí, tem mais. Não é só o sonho, não é só a forma, mas a Bíblia diz que eu e você temos que entrar no sonho de Deus, construir como Deus constrói, com o mesmo sentimento. Mesmo sentimento. Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então não é só uma questão de rumo, não é uma questão só de meta, não é uma questão só de conquista, é uma questão também do como conquistar, da forma. Quais são os pensamentos que você tem quando você está construindo isso? Mas é mais do que isso. Eu tenho que entrar no sonho de Deus, construir como ele constrói e sentir o que ele sente. O que é que a Bíblia diz em outro texto, lá em Hebreus, falando que Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele tinha uma alegria. Então o sentimento de Jesus foi uma alegria sacrificial. Porque olha bem, quantos aqui gostam da alegria? Dá um glória a Deus. Vou perguntar de novo, quantos gostam de alegria? Dá um glória a Deus. Veja, todo mundo gosta de alegria, mas a alegria de Jesus vai além de uma alegria normal e comum. Normalmente, alegria para nós é quando você olha para a sua vida e você foi beneficiado. Fez algo que você gosta, que você deseja, satisfez seu coração, você ama aquilo, pronto.
Mas acontece que a alegria de Jesus vai além. É uma alegria sacrificial. É uma alegria que por ela você tem disposição de entregar a sua própria vida e de pagar qualquer sacrifício, pagar qualquer preço. Isso é alegria, esse é o sentimento, alegria sacrificial. Então veja, unidade é quando eu abraço o sonho de Deus, eu me disponho a fazer como Deus faz e a sentir o que Deus sente trabalhando nesse sonho, que é uma alegria sacrificial. Por isso eu faço qualquer coisa, e Deus deu demonstração. Jesus, o único Filho de Deus, foi sacrificado pelo sonho de Deus. Esse é o sentimento. Isso é unidade. Quando eu abraço o sonho de Deus para fazer da forma de Deus, tendo o mesmo sentimento que Deus tem. Isso é unidade. Aqueles que levantaram a mão e disseram que gostam da alegria, eu quero te perguntar: quantos têm disposição a ter o mesmo sentimento de Jesus, que é a alegria sacrificial? Dão glória a Deus. Pensa bem no que você está falando. Vou perguntar de novo. Alegria sacrificial, aquela onde você põe o seu tudo para que aquilo aconteça, e você faz esse tudo alegre. Você faz esse tudo alegre. Deixa eu dar um exemplo. Mulher, quando vai dar à luz, sofre pra caramba, alegre. Por quê? Por causa do filho que vai nascer. Essa é uma comparação natural que talvez explica um pouco isso. É quando você investe tudo alegre. Uma pessoa que está formando num curso, que ele imagina que ele vai ser muito respeitado, que ele vai ganhar muita coisa, que ele vai conquistar os seus alvos a partir daquele curso, ele paga por aquele curso, ele investe o tempo dele, ele se esforça alegre. E não importa com o investimento, com o sofrimento, com o que ele tem que fazer, porque tem alegria. É mais ou menos isso. Vou perguntar novamente: quantos aqui têm disposição de abraçar o sonho de Deus, edificar esse sonho à maneira de Deus, e tendo o mesmo sentimento que houve no coração do Senhor Jesus, que foi alegria sacrificial? Dá um glória a Deus. Você entendeu o que é unidade? Quantos aqui entenderam o que é unidade? Fala amém, bem alto. Eu quero que você vire para os céus assim e fala: Deus, eu entendi o que é unidade. Eu entendi. Fala para o Senhor, vai, olha para cima e fala isso. Então veja bem, essa é a parte do ensino. Agora vamos ver a parte da prática então. Porque já que todo mundo concorda, todo mundo assimilou, todo mundo está no coração, então vamos ver a prática disso. Então veja, todo mundo que anda em unidade tem sinais. Deixa eu te dar um exemplo. Quem não anda em unidade tem sinais também. Então quando você conversa com uma pessoa assim, e ela fala para você: olha, eu vim aqui para a gente discutir isso, ou é isso, ou vai ter um racha aqui. Essa pessoa nunca conheceu o que é unidade. Quando alguém chega com seu cônjuge e fala: ou você concorda ou nós vamos separar, essa pessoa não sabe o que é unidade. Quando você fala para o seu filho: ou você faz isso, ou você vai ter que ir embora dessa casa, você não sabe o que é unidade. Quando você chega numa célula e fala para o seu líder: se você falar isso novamente, eu vou embora, você não sabe o que é unidade.
Qualquer coisa que você coloque como condição para que você vá embora, ou para que você divida, você não entendeu o que é unidade. Quem entendeu o que é unidade, ele entra numa desavença para unir, não para separar. Ele nunca pensa em separação, porque isso é contra unidade. Unidade é aquilo que não se pode quebrar. Se alguém quebra, então não é unidade. Então nós precisamos ver, segundo a palavra de Deus, quais são os sinais da unidade. Quando é que eu e você podemos falar que estamos em unidade? Porque no conceito, no princípio, todo mundo aqui concordou, glória a Deus. Estou até assim, admirado disso. Mas vamos ver os sinais. E aí eu e você precisamos saber se esses sinais estão acontecendo na minha vida e na sua. E onde é que nós podemos buscar os sinais de uma igreja, de um corpo que vive em unidade? A Bíblia descreve isso claramente. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, verso 42. Atos, capítulo 2, verso 42. Olha o que a palavra de Deus diz. A igreja primitiva, antes deixa eu te falar o contexto, foi a igreja que os apóstolos do Cordeiro, eles firmaram como exemplo para todas as igrejas de todos os tempos. E eles viviam em perfeita unidade. Quais eram os sinais? Estão escritos aqui, todos. Então vamos ver. Atos 2, a partir do verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então aqui tem sinais. Primeira coisa, a Bíblia fala que perseveravam. O que é perseverar? É quando você não abre mão de algo. É quando você finca o pé. É quando você fala o que Moisés falou para o rei do Egito: nenhuma unha vai picar, vou com tudo que é meu. Eu saí do mundo e não vai ficar nada meu no mundo. Isso é perseverar, é decisão, é firmeza, é propósito, é coragem de abrir mão daquilo do qual você não faz mais parte, que é o mundo. Perseveravam, não abriam mão, estavam firmes. Pergunta para o seu irmão: você está perseverando? Não, pergunta para ele, não fica olhando para mim não. Pergunta para ele: você está perseverando? Fala para ele: a igreja primitiva perseverava. Agora eles perseveravam em quê? Em quê? Primeira coisa que está falando aí: na doutrina dos apóstolos. Então olha, o que é perseverar na doutrina dos apóstolos? Irmãos, olha, esse livro que você acabou de ler sobre unidade, tem lá uma primeira parte chamada introdução. Inclusive, deixa eu fazer um parênteses aqui. Outro dia alguém falou para mim: pastor, a gente lê o livro, mas não lê nem a introdução e nem o final. A gente já começa no capítulo 1. Eu falei: que é isso? Eu não acredito. Mas para que você acha que tem introdução lá? Tem um objetivo. Ou porque você acha que eu não tinha o que escrever, inventei a introdução e aí vamos agora para frente? Ou porque tudo que é livro tem que ter introdução? Não, todo livro tem introdução porque tem uma razão de ser, ou de ter.
Então olha, se você não lê a introdução, você não sabe qual é o objetivo do autor quando escreveu. Então você pode ler um livro e ser abençoado e aprender muitas coisas, mas se você não souber o objetivo do autor com o livro, você nunca vai estar em unidade com o autor. Então é o seguinte: por que Deus escreveu a Bíblia? Eu e você precisamos saber. Porque você pode ser abençoado com a Bíblia, é lógico que pode. Você pode pegar um único versículo da Bíblia e ser muito abençoado, mas você só vai ser completamente abençoado o dia que você entender por que Deus escreveu a Bíblia. Aí a Bíblia vai ter sentido para você. Aí a Bíblia vai abençoar você completamente, porque você vai estar em unidade, você vai estar em linha com o autor da Bíblia, que foi Deus. Então você pode encontrar na Bíblia todos os versículos para justificar tudo aquilo que você faz. Agora eu quero saber se você pode usar esses versículos para justificar o que você faz, se essa é a intenção de Deus. Não é. Então veja, você precisa ler a Bíblia com a ênfase de Deus. ênfase de Deus. Você precisa ler com o alvo de Deus, com o objetivo de Deus. Aí a Bíblia terá sentido e te abençoará 100%. Essa ênfase, essa forma que você vai ler a Bíblia, chama-se visão. Nós temos muitas visões por aí, humanas e às vezes até diabólicas, usando a Bíblia, pegando versículos da Bíblia que você não pode refutar porque está escrito na Bíblia, mas com uma visão completamente errada, com um alvo completamente errado. Vou te falar algo aqui que aconteceu dentro da nossa igreja, lá nos primórdios aqui em São Paulo. Uma vez, assim que eu cheguei em São Paulo, logo em seguida aconteceu isso. Tinha um casal lá na nossa igreja. O cara veio, era muito viciado em drogas, e a esposa dele também. E eles foram libertos das drogas e tudo, e estavam lá na igreja. E um dia eles pregando o evangelho na rua, e uma moça, uma moradora de rua, se converteu. E eles começaram a discipular essa moça. E passado um tempo, essa moça me procurou e falou para mim assim: pastor, está acontecendo algumas coisas comigo lá na família, essa família que tem pregado o evangelho para mim, e eu queria saber se isso é certo, eu estou incomodado, parece que está errado. Eu falei: o que é que está acontecendo? Ela falou: é o seguinte, nós estudamos a Bíblia, e o rapaz lá fala o seguinte, ele e a esposa dele, a nossa brincadeira, vamos estudar a Bíblia. À medida que ele faz perguntas, e se eu não sei responder, cada um tem que tirar uma peça de roupa. E aí, como eu conheço pouco a Bíblia, daqui a pouco nós estamos todos nus, nós três. E aí, ele sempre abre a Bíblia e fala: olha o que está escrito aqui, crescer e multiplicar. A única forma de multiplicar é tendo sexo. Então vamos ter sexo nós três. E aí os três tinham sexo junto. Ela falou: isso está certo? Então olha, está escrito lá na Bíblia, cresça e multiplique-se. Todo mundo sabe que para multiplicar precisa ter sexo. O cara está usando a Bíblia? Está. Eu falei para a moça: olha, infelizmente alguém falou a palavra de Deus para você, mas é completamente maligno, é um enviado do inferno. Vou te apresentar uma outra família que vai cuidar de você e tudo, mas saia disso. E mandei chamar o rapaz. Aí falei para ele, falei: olha, é o seguinte, eu não sei se eu te falo uma parte do que eu falei para ele, mas vamos começar na segunda parte. Eu falei para ele na segunda parte, falei: olha, então é o seguinte, se você entende que você está fazendo
Você é um enviado do diabo, do capeta, do coisa ruim, do chifrudo, do fedido. E quer converter, eu estou aqui para pregar as boas novas para você. Mas se você não quiser, você vai sair por aquela porta e nunca mais você vai pôr o pé aqui dentro dessa igreja. Escolha. E ele saiu e nunca mais voltou à igreja. Então veja, qual é a visão desse cara da Bíblia? Orgia. E ele encontra versículos na Bíblia para dar base à orgia que ele pratica. Eu estou exagerando aqui no exemplo que aconteceu, e não foi em outra igreja, não, foi dentro da nossa, para que você entenda o quanto alguém pode ter uma visão diferente de Deus com a própria palavra de Deus. E você tem que tomar cuidado com isso, porque essa é escancaradamente maligna. Mas tem coisas que não são tão escancaradamente malignas, e você pode entrar nisso, e você pode ser seduzido por isso. A igreja primitiva vivia na doutrina dos apóstolos. Eles liam a Bíblia como os apóstolos falavam que era o alvo de Deus, era na direção de Deus, era na ênfase de Deus. Então esse é um sinal de quem anda em unidade. Ele não sai por aí buscando coisas. De vez em quando eu chego, eu ouço alguém falar para mim: eu não concordo com essa visão. Eu falo: mas então nós estamos perdidos. Qual é a visão que você concorda? Você vai usar a Bíblia em benefício seu? Você vai usar a Bíblia para manipular pessoas? Para atender os seus desejos? As suas taras? As coisas que você pensa que são impublicáveis? Você vai usar a Bíblia para isso? Você vai criar o reino onde você é o Senhor? Porque você não concorda com o alvo de Deus, você não concorda com a ênfase de Deus, você não concorda com a visão de Deus. Alguém fala: pastor, a visão dessa igreja é a única visão que existe? É. E se não é, alguém tem que abrir a Bíblia e mostrar e provar: a Bíblia diz isso, vocês não praticam. Aí não vão reconhecer, realmente essa é a visão de Deus, nós estamos fora. Mas essa visão não pode ser só videira e vinha, tem que ser de todas as igrejas que se chama por igreja de Deus. Aí alguém sai e vai para alguma igreja. Que igreja? Não sei qual é a visão. Outra visão. Então isso não é igreja de Deus. Você entrou numa seita, você entrou num lugar perdido, porque não concorda com a visão. A visão é dos apóstolos, não é minha, não é sua, é dos apóstolos. Os apóstolos do Cordeiro. A igreja primitiva vivia debaixo da visão dos apóstolos do Cordeiro. Quem anda em unidade tem a mesma visão. Qualquer visão, fala: não, aqui nessa igreja não é assim. Então é aqui nessa igreja significa que o homem manda, que o homem é o cabeça, que o homem não está em unidade com Deus, porque ele resolveu andar de uma forma diferente daquela que Deus anda. Toma muito cuidado, porque é muito simples você se desviar. Se você entrar no UOL hoje, você vai encontrar lá uma reportagem falando sobre Jesus, falando o Jesus que não está escrito nos evangelhos, falando dos livros criados lá pelo ano 100 e pouco, 200 e pouco, 300 e pouco, falando sobre Jesus como o evangelho de Tomé, o evangelho de Pedro, mostrando um Jesus completamente diferente desse Jesus que está escrito aqui nos 4 evangelhos. Um desses homens que criou isso, Marcião, um cara que foi excluído da igreja lá pelo ano 135, 140, alguma coisa assim, porque ele afirmava coisas diferentes daquilo que os apóstolos afirmaram. Mas ele criou e teve discípulos, criou uma doutrina, criou um evangelho, e tem discípulos até hoje. Agora eu e você temos que escolher o que é que nós vamos fazer. Vamos seguir a doutrina dos apóstolos, que é a visão de Deus, que é a visão que temos ensinado, que temos buscado, que temos vivido, ou você vai viver qualquer visão? Ah, eu não concordo com isso. Como você não concorda? A igreja é sua? Foi você que morreu na cruz? Você é o dono do Espírito Santo? Foi você que escreveu a Bíblia? Que isso? Que soberba e pretensão é essa? Agora vê se Deus está preocupado com a minha opinião ou com a sua.
Ele é Deus. Fala para o seu irmão, você é criatura, você não é Deus não. Fala para ele, Deus te dá a oportunidade de você fazer parte do reino dele. Não é de você criar um reino dentro do reino dele, não. Ah, não concordo. E daí? Nós estamos aqui para ensinar o que a Bíblia diz. É para praticar o que a Bíblia diz. Não é o que eu penso, não é o que você pensa, não é o que eu quero, não é o que você quer. É o que a Bíblia diz. É a doutrina dos apóstolos. Esse é um sinal de unidade. Pergunta para o seu irmão, você discorda muito da visão? Falei, se discorda, como que você tem unidade? Então o primeiro sinal é a doutrina dos apóstolos, é a visão. É a visão, é o primeiro sinal. Segundo, pode ficar tranquilo, são só 11. Perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão. Quem está em unidade com Deus vive em comunhão. Vou te falar uma coisa. Qual que é o maior teste para nós como igreja nessa cidade, no quesito, no sinal de quem está em unidade? Comunhão. É essa conferência. Você quer comunhão? Vê se você vê alguém do seu lado aí. Olha, vê se vê alguém. Isso significa que tem comunhão, tem gente do seu lado. Comunhão é estar junto. Comunhão, fala para o seu irmão, comunhão é estar junto. Fala para o outro lado, do outro lado, comunhão é estar junto. Olha para quem está atrás e fala, comunhão é estar junto. Cutuque quem está à frente e fala, comunhão é estar junto. Agora olha aqui que coisa interessante. Quantos creem que nós somos uma única igreja nessa cidade? Dá um glória a Deus. Pois é. Nós temos vários lugares de reunião, mas nós somos uma única igreja. Esse aqui é o culto de celebração da igreja nessa cidade. A conferência é o culto de celebração da igreja de São Paulo. Agora é o seguinte, se você anda em unidade, ninguém precisaria te mobilizar para estar na conferência. Ninguém precisa falar nada para você. Por quê? Você anda em comunhão. A igreja da cidade vai reunir. Estou lá, eu faço parte da igreja, eu vou. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, alguém teve que te convencer a estar aqui? Se você foi convencido a estar aqui, você vai me falar que anda em unidade? Misericórdia, meu irmão, acorda! Olha aqui, veja bem, nós somos praticamente 21 mil pessoas nessa grande igreja nessa cidade. Sabe quantas pessoas cabem nesse lugar que você está, daquela coluna para cá? 15 mil. Cadê as outras 6 mil pessoas? E depois nós vamos falar que andamos em comunhão. Comunhão é um sinal de quem está em unidade, anda sempre junto, não anda sozinho, está sempre em comunhão. Só, pastor, essa palavra não é para mim, eu estou aqui. Amém, glória a Deus por você estar aqui. Eu só espero que você tenha vindo voluntariamente, espontaneamente, conscientemente. Pergunta para o seu irmão, você veio voluntariamente, espontaneamente, conscientemente? Então você tem um sinal de unidade. Pastor, eu vim espontaneamente. Minha mulher falou, ou vai ou acaba o casamento. Então, foi espontâneo, eu vim. Meu líder disse que iria me excluir da igreja.
Aí eu estou aqui. Não entrei emburrado, entrei porque eu falei, bom, alguém falou aí de forma errada que eu ia até para o inferno, então eu vim. Eu não quero ir para o inferno, prefiro estar aqui do que no inferno, então eu vim. Quem anda em unidade, anda em comunhão. Olha para o seu irmão do lado e fala, glória a Deus por você estar aqui. Mas veja, vou falar isso depois, senão você vai desanimar, eu preciso que você ouça as outras coisas que eu tenho para falar. Deixa eu deixar isso por último. A Bíblia fala, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Partir do pão é o quê? O pão é Jesus Cristo. O pão é Jesus Cristo. O partir do pão é a forma como nós, como igreja, partimos o pão. Como que é que nós partimos o pão? Ah, é o pão na hora de você partir? Não, o pão é Jesus, é a forma que você se alimenta de Jesus. Então é a nossa estrutura, não estou falando de visão, estou falando de estrutura. Então nós temos um culto de celebração, nós temos uma célula e temos discipulado. Aqui, isso é partir o pão. É a forma como nós partimos o pão em nossas igrejas. Se você participa do culto de celebração, da célula e do discipulado, então nós estamos partindo o pão juntos. Pergunta para o seu irmão, você é frequentador assíduo do culto de celebração? Agora fala para ele, e da célula? E do discipulado? Se ele ficar com cara de interrogação, eu falo, irmão, acorda, você não está em unidade. Mas fala nas orações. O que são as orações? Ah, pastor, é porque todo mundo ora. Não, as orações falam a língua comum. É uma forma que nós nos comunicamos e nos entendemos. Então eles eram unidos nas orações, irmãos. Esses dias eu estava lá na Holanda ministrando. O povo lá fala neerlandês. Rapaz, ô língua difícil aquela e complicada. Eu vi os cânticos escritos, nossa, mas não tem jeito nem de ter ideia do que seja. E eles falando, sei lá, parece que eles estão brigando um com o outro, sei lá. Olha, foi, mas eu acho que eles estão brigando e eles acham que o português a gente fala cantando. Então, assim, muito diferente. Então eu estava lá no culto, não tem jeito ali da gente ter comunhão na oração, por quê? Uai, nós não falamos a mesma língua. Só quando estamos movidos pelo Espírito Santo falando em línguas estranhas, aí está todo mundo unido. Mas se eles começam na língua deles, eu no português, dá nada. Então, estar unido nas orações é quando nós temos uma língua comum. Quando a gente chega e fala para você, irmão, você foi discipulado, você tem que saber o que é. Quando vamos orar, nós temos uma forma de orar. Então isso é uma língua comum. Pergunta para o seu irmão, você tem uma língua comum conosco? A Bíblia fala mais. Em cada alma havia temor. Mas eu não vou aguentar ficar até no final para falar o que eu ia falar antes. Vou falar agora, porque senão eu não consigo pregar o restante. Presta atenção aqui. Toda conferência nós temos um problema. Na verdade, dois. Isso é consequência de falta de unidade. Ainda que todos aqui dentro disseram que estão em unidade. E se você perguntar para quem não veio, ele vai falar que está em unidade. Não sei o que é a cabeça dele, o que é unidade, mas ele vai falar. Ah, pastor, tem pessoas que não puderam estar. Lógico, eu não estou falando desses. Estou falando daqueles que escolheram não estar. Então veja. Então nós temos dois problemas. Primeiro, é convencer alguém que ele deveria estar em unidade. Se ele quer falar o que estar. Esse dá um trabalho.
Então olha aqui, dentro da igreja tem 3 grupos. Temos aqueles que estão em completa unidade. Vamos fazer isso? Vamos. Ele pula dentro do barco e vamos embora. Tem aqueles que você tem que falar para ele: olha, então vamos fazer isso, por isso, por isso, por isso, por isso e por isso. Aí ele entende e fala: agora eu pulo dentro do barco. Ele não está em unidade, ele tem que ser convencido a estar em unidade. Mas nós temos um terceiro grupo dos refratários. Não vou. Por quê? Porque eu não quero. Isso dá uma trabalheira para os pastores, porque ele tem que trabalhar com os 3 grupos. Pergunta para o seu irmão: qual o grupo que você faz parte? Dos discípulos? Dos que têm que ser convencidos? Ou daqueles que são refratários? Então veja, é uma luta para colocar, é uma luta, é uma guerra de colocar os irmãos aqui dentro, para um culto que acontece uma vez por ano. Não, pastor, nós temos mais conferência de mulheres e jovens. Não é toda a igreja que vai nessa conferência, não. Esse aqui é o culto de celebração nosso da cidade, é isso aqui. Essa é a primeira guerra. Mas a segunda qual é? É que uma grande parte que está aí olhando para mim agora está aqui porque são discípulos, ou porque foram convencidos, ou porque foram obrigados a estarem aqui. Para vergonha nossa, mas tem o grupo dos que foram obrigados. No entanto, gente que faz parte dos discípulos, dos convencidos e dos obrigados, acham que já é muito eles estarem aqui, mas que eles não precisam pagar a inscrição. Eles não se sentem unidos ou comprometidos com as despesas que eles mesmos geraram. Vêm, mas não estão unidos no preço a ser pago para que haja o culto de celebração aqui. Isso é responsabilidade dos pastores, eles que se viram. E eu fico pensando, nós somos unidos em quê? O pastor Marcelo falou aqui, olha, às vezes você não pode ir, está lá na África, está lá na Europa, está em qualquer lugar, no Paquistão, mas abençoa a pessoa que está lá, investindo na vida dele, sustente, ajude. A pessoa não se considera comprometido porque não está unido, não é um só coração, não é um só propósito, está pensando só nele. Mas ele investe em trocar de carro, em trocar de casa, em comprar roupa, em estudar, em tirar férias, mas não em ajudar o irmão que foi enviado por nós para estabelecer o reino de Deus. Ele vem aqui, ouve a palavra de Deus, é abençoado, é alimentado, é renovado, mas não quer se comprometer com a outra parte, porque não está em unidade. E aí eu tenho um monte de pastores aí que nem consegue ser abençoado 100% aqui, que está pensando amanhã como que vai pagar a conta. Que ele vai ter que conversar com o irmão, e o irmão vai falar, não, eu não quero saber disso, isso tem nada a ver comigo, se vira, pastor. Parece que a conferência foi feita para o pastor. Sabe, isso é mais ou menos o seguinte, é quando você pega um menino, seu filho, fala para ele, vai para a escola, ele não, aí ele vai para a escola, você tem a impressão que o menino está estudando para você. Na cabeça dele, ele vai lá na escola para aprender para você, não é para ele, mas ele não consegue entender isso, porque é criança, ainda não entendeu andar em unidade com a família, só pensa nele. Deixa eu te falar algo aqui. Esse é o problema dos crentes brasileiros. Você não encontra isso fora do Brasil, você só vê isso dentro do Brasil. Sabe por quê? Porque faz parte de uma característica do brasileiro gostar de levar vantagem em tudo. Ele quer o Bolsa Família, o Bolsa Leite, o Vale Gás, o Vale não sei das quantas, o Vale não sei das quantas, o Vale não sei das quantas, ou seja, alguém tem que me sustentar e eu vou só desfrutar. É por isso que nós somos o que somos. Eu estava lá na Holanda e olhando aquele país e vendo aquelas pessoas.
Em comparação com o Brasil, aquilo é um ovinho. Eu gastei nem 5 horas, atravessei o país de fora a fora de carro, acho que foi 3 horas e meia. 3 horas e meia eu atravessei o país inteiro. Aí eu falei para eles, lá no Brasil, 5 dias e você não atravessa o Brasil. O que nós temos de riqueza, o que nós temos de território, de geografia, de potencial é imenso. Mas por que aquele povo que é um ovinho vive infinitamente melhor que um brasileiro? Eu não estou falando de coisa espiritual não, estou falando de coisa natural. Porque lá, na cabeça deles, eles são responsáveis por tudo que eles fazem e eles não esperam que ninguém faça nada. Eles vão trabalhar, vão estudar, vão investir, eles vão plantar para que eles possam colher. Eles não esperam que o governo trate deles. Então eles cresceram, eles avançaram, eles têm um outro padrão de vida. Por que esse país com toda essa potencialidade é assim? Porque aqui o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Ele quer o prato na mesa e não ter trabalhado por nada. De vez em quando a gente vê algumas reportagens de gente recebendo Bolsa Família. O cara tem carro, o cara tem casa e tudo está no Bolsa Família. O que você está fazendo lá? Ainda que seja uma necessidade de ajudar os pobres, não sou nada contra isso. Mas por que é que tem alguém lá assim? Porque essa pessoa gosta de levar vantagem em tudo. Mas isso é mundo, pastor. Glória a Deus, isso é mundo. Mas quando você vem para a casa de Deus, você traz esse ranço do mundo. Você saiu do Egito, o Egito não saiu de dentro de você. Olha o silêncio. Então veja, a única coisa que você precisa, não é de ninguém te dar nada não, é de você fazer fluir o Espírito Santo que Deus já colocou dentro de você. Todo o potencial de dons, de prosperidade, de conquista, de êxito, de tudo já está aí dentro de você. O que você precisa para ser um vencedor de Deus já colocou. Então use isso, trabalhe, plante para colher, lute para desfrutar, mas pague a conta. Todas as vezes que nós encontramos um homem muito abençoado, que ora, e o fogo de Deus manifesta, todo mundo corre atrás dele. Sabe por que todo mundo corre atrás dele? Porque não quer pagar o preço que ele pagou para ter o fogo que tem. Eu me lembro uma vez, o Anatólio é um cara que Deus usa muito ele no fogo de Deus. Numa das nossas conferências ele estava, e as pessoas iam passando e caindo no chão, daí a pouco em volta dele estava muitas camadas de pessoas, e lá no meio, eu fiquei com compaixão do sujeito, fui tirar ele, eu fui pisando em cima das pessoas e puxei lá de cima, tirei, e depois fiquei pensando, por que elas não fazem isso com Jesus? Por que elas não correm atrás de Jesus dessa forma? Por que elas não correm atrás de um quarto de solitude para a tenda da comunhão com Jesus desse jeito? Por que elas não pulam lá nos pés de Jesus e falam, o Senhor me abençoa ou eu não te largo, como Jacó fez? Porque elas não querem ter esse trabalho. Não querem ter esse trabalho. Elas acham o seguinte, alguém vai impor as mãos aqui e minha vida vai ser mudada num passo de mágica. Fala para o seu irmão, você tem disposição a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Que sentimento é esse? Disposição para pagar o preço. Quantos acham que estar aqui é bênção? Dá uma glória a Deus. Levanta a sua mão. Fala para quem está com a mão levantada. Então paga pelo menos a sua conferência. Deixa eu te explicar algo aqui, presta atenção nisso que eu vou te falar. Alguns pastores falam para mim, pastor, da minha igreja não vai ninguém que não pague, porque nós estamos gerando uma cultura do inferno dentro da igreja. Eu falei, é verdade.
Depois Deus pesou no meu coração isso. Sabe por quê? Porque no nosso meio nós não podemos impedir alguém de ouvir a palavra de Deus por uma questão financeira. Isso é contra a Bíblia, é contra a visão. Não, vai todo mundo. E quem não? E aqueles aproveitadores que não vão pagar? Fala, pode deixar que esse eu vou pregar para eles, é o que eu estou fazendo aqui agora. O que mais que eu posso fazer além disso? Eu vou te ungir com o microfone na sua cabeça. Depois você entra aqui na fila. Tem disposição, vou bater até separar. Não, eu pago. Aí a unção desceu. Mas é o máximo. E aí depois você levanta a mão e fala que está em unidade. Como diz o pastor Marcelo, vai ver se eu estou lá na esquina. Pastor, mas você falando isso, pregando isso aqui assim. Eu estou na minha casa, amém? Você é minha família, amém? Conversa com meus filhos e beijo, tanto que nós já tivemos alguns arranca-rabo, mas nós estamos lá juntos. É minha família. Não largo, não. E eles conhecem todos os meus defeitos, mas eu também conheço os deles. E nós estamos juntos. Porque estamos em unidade. Brigamos, desavenças, mas somos uma família. Então posso ter liberdade para pregar mesmo? Então fala para o seu irmão, então paga a conta. Fala para o seu irmão assim, paga logo, senão ele não vai mudar de assunto. Quantos aqui eu posso contar que você entendeu o recado e vai pagar a conta? Levanta a mão e dá um glória a Deus. Não, pera aí, fica com a mão levantada, que muitos, eu quero saber quem não vai pagar a conta. Quem pagou vai pagar, levanta a mão e fica com a mão levantada para eu saber quem não vai pagar. Quem ficar com a mão abaixada é porque não vai pagar a conferência. Uai, tá bom, então fica com a mão levantada. Tá bom, eu acho que eu posso mudar de assunto agora, todo mundo vai pagar, vamos embora. Olha para o seu irmão e fala, você tem certeza? Tinha mais sinais. Todos que creram estavam juntos. Fala para o seu irmão, estar junto é sinal de unidade. Tem pessoas que vão nos nossos cultos, falam, vamos para a célula. Não. Por quê? Porque eu não quero ninguém falando da minha vida. Eu não entendeu o que é unidade. Tem gente que é o contrário, vai na célula, vamos no culto. Não, por quê? Não, eu não quero estar junto com aquele monte de gente. Então o que ele vai fazer no céu? Porque são milhões e bilhões e bilhões de pessoas. O mundo é a minoria. 1/3 dos anjos saíram e a minoria. 2/3 estão lá nos céus. E nós vamos fazer parte da maioria. E é muita gente. Alguém dá um glória a Deus pelo muita gente? Alguém fala, não vou na conferência, não é gente demais. Mãe, isso aqui é o sinal da bênção de Deus. Não, eu gosto de uma coisa assim mais intimista, pouquinho. Então você não pode morar nos céus. Fala para o seu irmão, o céu é um lugar de muita gente. Fala para ele, muita gente é sinal de muita comunhão. Agora entenda bem, sabe por que é que Deus quer filhos no padrão de Jesus Cristo? É porque Deus não quer briga nos céus. E é muita gente, se não for o padrão de Jesus, vai ser uma tragédia. Sabe aquela célula sua que não vai de jeito nenhum? É porque o povo não tem o padrão de Jesus, que se tivesse, estaria funcionando. Deus não quer replicar isso nos céus, não. Então o Espírito Santo é o fogo para checar a qualidade da construção. Nem sei onde eu parei, vamos continuar aqui. Então todos que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Agora imagina,
Se nós temos irmão que tem dificuldade de pagar a conferência, que ele vem, desfruta, senta numa cadeira, usa um banheiro quando não tem fila daquele jeito, ouve uma palavra, e ele tem dificuldade, imagina vender a sua propriedade para ajudar o irmão. Pois a igreja primitiva vendia. Porque estavam unidos, as necessidades eram de todos. Então o que nós temos para pagar aqui é de todos. Veja, irmãos, escuta o que eu estou te falando. Ninguém em nossas igrejas vai deixar de vir aqui por falta de dinheiro. Ninguém. Isso é um compromisso que eu tenho diante do Senhor, e o presbitério sabe disso. No entanto, se alguém não acha importante gastar o dinheiro aqui, isso é outra coisa. Se você não tem, você pode me procurar, o pastor da sua igreja, e ele vai fazer a sua inscrição. Mas se você acha que o seu dinheiro não é importante pagando isso aqui, aí esse é problema. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Sabe, irmãos, a igreja primitiva reunia todos os dias. Fala para o seu irmão, todos os dias. Fala para o outro que está atrás, todos os dias. Você sabe qual é o único tempo na nossa igreja que nós temos a ousadia de fazer isso? É nos dias de jejum, que nós falamos, vamos reunir as células todos os dias. E isso é um sinal de unidade. Pois tem gente que às vezes acha ruim. O que é isso? Que absurdo! Agora quer que eu moro na igreja? Oh Deus, fala para o seu irmão, você foi destinado, chamado, salvo para morar na igreja. Fala para o seu irmão, você vai acostumando, que vai ser assim pela eternidade afora. Se você tem muitos outros projetos, tem um outro lugar para você morar, além do reino de Deus. Lá cada um faz o que quer. Fala para o seu irmão, todos os dias. Lembra que o nosso culto de celebração é só uma vez por semana. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Louvando a Deus significa que aquele povo vivia alegre. Olha para o seu irmão sem falar nada, só olha. Olha para o lado aí, olha para o rosto dele. Não olha para mim não, olha para o seu irmão, fica olhando para ele ou para ela. Ele tem cara de quem é alegre? Agora riu, só porque eu falei esse riu. Antes estava pensando, o que esse cara vai falar? Agora já riu. Essa alegria aí, esse sorriso agora, não é a alegria que eu estou falando. A alegria, ela é uma coisa que está aí dentro de você, que você é uma pessoa alegre, louva a Deus sempre. Aquele povo vivia louvando a Deus, eles estavam alegres. Por que estavam alegres? Vão passar a eternidade com Deus, estão livres do inferno, faz parte do sonho de Deus, vai experimentar do Senhor, vai desfrutar do Senhor eternamente. Isso é motivo de alegria. Olha para o seu irmão, você está alegre? Mesmo tendo que pagar a conferência? Então realmente está alegre. E qual era a consequência disso? Quais são as consequências da unidade? Nós falamos dos sinais. Eu pulei alguns porque o tempo não dá mais. Preciso encerrar. Quais são as consequências da unidade? Então olha, presta atenção nisso que eu vou te falar. Só existe uma única coisa que você como cristão pode demonstrar para esse mundo, que jamais o mundo vai ter. Chama-se unidade. Curar pessoas, o diabo também cura. Profetizar, o diabo também profetiza. Fazer sinais, o diabo também faz. E o homem está crescendo tanto no conhecimento, daqui um dia vai fazer milagres também.
Mas qual é a única coisa que jamais o diabo, jamais o inferno e jamais o ser humano vai conseguir produzir? Unidade. Porque unidade é algo divino. Então, quando eu e você vivermos em unidade, o mundo vai saber que somos enviados de Deus. Esse é o selo. É o selo. Selo de Deus. Tudo que é de Deus tem unidade. O mundo vai saber. Quando o mundo souber, ele vai simpatizar-se com isso, porque ele não tem isso, e isso é uma bênção em qualquer lugar. Então aquela igreja primitiva contava com a simpatia do povo da época. Por quê? Porque o povo da época via algo sobrenatural todos os dias na frente deles, que era a igreja primitiva, a forma como eles viviam. E aí o que acontecia? Acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos, aqueles que se simpatizavam, aqueles que queriam isso, aqueles que desejavam isso, Deus acrescentava. Os irmãos sabem, todo semestre nós procuramos um tema, como foi o caso da unidade desse semestre, ensinamos, ministramos, te alimentamos. Aqui na conferência a gente dá o acabamento final, e a partir da semana que vem, que sempre é assim, a gente fala: vamos agora dar testemunho, vamos agora falar isso para os outros, vamos agora anunciar essa forma que vivemos, esse sonho que temos, esse sentimento que está dentro do nosso coração, vamos levar isso para outros. É só isso que Deus espera que eu e você façamos. Vivamos como Ele vive, e depois anunciar isso para os outros. Só isso, porque quem vai acrescentar pessoas é Deus. Então a partir dessa semana nós vamos avançar contra as portas do inferno, porque estamos sendo fortalecidos por Deus. Agora vamos para a guerra, agora vamos testemunhar, porque a consequência de vivermos unidade é crescer. A igreja crescia porque vivia em unidade. Pergunta para o seu irmão: sua célula está crescendo? Pergunta para o outro: seu discipulado está crescendo? Fala para ele: sua igreja local está crescendo? Porque se tiver unidade, está. Se não cresce, está faltando unidade. Então a consequência da unidade é crescimento. Agora veja, tem outras formas de viver a vida cristã. Tem gente que vive a vida cristã como uma troca com Deus. Eu trago o dízimo para prosperar, eu oro para ser curado, eu oro para ter filho, para casar, para minha empresa ir para frente, para minha vida profissional decolar. Isso é uma troca, é uma forma de viver a vida cristã. E muitos se desviam porque não conseguem aquilo que estão buscando e que estão trocando com Deus. Sabe por que não conseguem? Porque Deus não se sujeita a isso. Deus não quer um relacionamento de troca. Nem o ser humano aceita isso, que dirá Deus. Você não convive com alguém que fica querendo trocar com você, fazer negócio com você toda a vida. Você não aceita isso entre as suas amizades, o seu casamento com seus filhos. Por que Deus aceitaria isso? Fala para o seu irmão: a vida cristã não se vive em troca. Mas tem pessoas que entenderam isso, mas eles acham que a vida cristã é uma vida mágica de varinha de condão. A pessoa chega e fala assim: pastor, impõe as mãos aqui na minha cabeça que eu vou me tornar como Jesus. Isso é bruxaria. Isso é varinha de condão. Plim, aí muda. Ele vive assim.
Como que é o nome? Eu não sei, aquela história lá da Branca de Neve que vira abóbora depois da meia-noite. Tem gente que pensa assim: eu vou entrar na igreja, hoje assistir o culto e vou sair como Jesus. Não existe isso. Essa vida mágica não, é bruxaria. Fala pro seu irmão, vida mágica é bruxaria. Vida cristã. Quantos aqui querem ser discípulos do Senhor Jesus? Fica com sua mão levantada. Vira para a pessoa que está com a mão levantada e fala assim: então siga o que Jesus mandou. Fica com a mão levantada. Fala assim: primeiro, negar a si mesmo. Fala, segundo, tomar a cruz todos os dias. Falei, terceiro, seguir Jesus por onde quer que Ele vá. Pode baixar a mão. Isso não é varinha de condão, não. Quem entrou nisso sabe muito bem o que eu estou te falando. Isso dá trabalho, tem preço. Isso é uma via, é um caminho estreito. E tem uma cruz ainda no meio dele. Mas tem gente que vive a vida cristã, não é em troca, não é na varinha de condão, mas ele foca num aspecto da vida cristã. Ele acha o seguinte: eu fiquei crente para casar, e ora, e jejua, e ele evangeliza para ver se acha entre as pessoas. Ele quer casar com alguém, vai lá e evangeliza aquela pessoa. Então quer dizer, focou em algo. Mas daqui a pouco, à noite, nós vamos compartilhar sobre isso. Fala para o seu irmão: você não pode focar num pedaço de Jesus. Fala para ele: você não pode focar num pedaço de Jesus. Você tem que comê-lo como um todo. Então veja. E a outra forma de viver a vida cristã é em unidade. Quem quer viver a vida cristã em unidade, é o que eu falei, e tem uns sinais que eu expus aqui. Quantos têm essa disposição? Fique de pé. Só fica de pé quem quer andar em unidade. Porque eu vou fazer uma oração agora. E que se você, Deus vai checar a unidade do seu coração. Se não tiver, o fogo vai passar, vai virar só cinza. Você não vai voltar para casa hoje, vai ficar um montinho de cinza aí. Quantos creem em oração poderosa? Fala para o seu irmão: você vai virar um montinho de cinza ou você vai ficar purificado? Estou brincando. É lógico que eu não posso fazer essa oração. Só Deus faz isso. Ele que escolhe a hora e o momento de passar o fogo. Mas fala para o seu irmão: mas o fogo vai passar. Junte aí você e mais duas pessoas. Olhe para o rosto delas e fale: irmão, a coisa não é fácil não, mas eu estou disposto. Eu vou perseverar. E você vai me ajudar. Ore com ele ou com ela agora. 3 pessoas juntos, ore e fala: vamos assumir um compromisso aqui de unidade. Ore com o seu irmão agora. Se disponha. Abre o seu coração e fala: olha, pode ser difícil, eu estou disposto. Eu assumo um compromisso. Vou viver em unidade diante do Senhor. Ore. Declare, para que o mundo espiritual saiba de qual reino você faz parte, de qual estilo de vida você se dispõe a viver, com qual sentimento você vai viver. Abra sua boca e declare isso. Declare isso sobre a vida do seu irmão também.
Ore. Se comprometa com o estilo de vida de Deus, o estilo da unidade. Se você tem dificuldade, pede seu irmão: ore por mim, irmão, me abençoa, me fortaleça, estou precisando de ajuda. Diga isso. Isso é andar em unidade. Se você está cheio do poder de Deus, abençoe alguém. Isso é andar em unidade. Harabacacaralai sere beleri 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 kali salabacacaralai sere beleri 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 kali salabacacaralai sere kali salabalas. Amém. Olha aqui para mim agora, irmãos. Se aí do seu lado está o seu cônjuge, vira para ele e fala assim: vou andar em unidade com você. Se os seus filhos estão aí junto, fala: nós vamos andar em unidade, menino. Se os seus irmãos espirituais da sua célula estão aí do lado, olha bem para ele e fala: vai ser difícil, mas nós vamos andar em unidade, rapaz. Agora olha para o outro lado e fala: nós como igreja vamos ser um só corpo. Agora olha para os céus e fala assim: Senhor, eu me rendo, me serei um só com o Senhor. Quantos estão dispostos a nós subirmos de patamar na vida cristã dessa cidade, se andarmos em unidade? Dá um glória a Deus. Então olha para o seu irmão e fala assim: seja muito bem-vindo a esse novo patamar da vida cristã da nossa igreja nessa cidade.